Opa, Boa grande noite. Marcos, como é que você está, meu querido? Tudo bem com você? Bom também. E aqui é Itapira, Então tá filho. bom. É bom. Itapira. O pessoal Aqui daqui fala que é Itapira perto de Amparo, né? é isso aí. É isso Aqui é aí. Itapira. Pessoal, vocês estão chegando aí, boa noite. Vou esperar aí um pouquinho aí. Enquanto isso, vou me apresentar aqui. O Marcão também se apresenta. O meu nome é Kleber Costa, eu sou diretor técnico comercial na empresa Organex. E hoje o nosso tema aí é sobre elaboração de RU WMS. E nosso convidado é o Marcos Lima. Marcos Lima, que eu conheço já de longa data, trabalhamos aí no Cristália juntos, fizemos alguns projetos também juntos aí, projetos voltados a essa área dele aí de WMS, de operações de logística, né? Implementação de WMS. E hoje nós vamos bater um papo aí legal aí com vocês aí, trazer um pouco de informação aí referente à elaboração de especificação de requisitos. Podia falar de forma abrangente, mas a gente escolheu aí WMS, até para pegar um pouquinho do que o Marcão tem experiência e a gente destrinchar isso aí na nossa live. Marcão, se apresenta aí e a gente já começa a bate-papo. Legal, Kleber. Antes de me apresentar, obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer grande de bater um papo, trocar experiência com você e com o seu público aí, que segue a Organex. Oh, Eu sou show! Marcos Lima, muita gente do mercado me conhece como Marcão, no Cristal, até em outras empresas que trabalhei. Sou farmacêutico, sou gestor de logística no centro de distribuição aqui do Laboratório Cristália. Já estou aí há quase 16 anos na indústria farmacêutica, já passei por várias áreas, do atendimento ao cliente até a logística, quase em todos os boxes do fluxo, né? Então, estamos na ponta aí Excelente, isso atendendo aí o é cliente. importantíssimo, né, cara? Isso Isso é aí. bem bacana. E aí, sobre o nosso tema, Marcão, vamos falar primeiro o que é WMS, né, para quem não conhece. Vamos lá. O WMS, ele é um sistema, assim, em inglês, né? É um sistema de gerenciamento de armazém, tá? Basicamente, a função de um WMS é de se integrar todos os fluxos, as etapas da cadeia de suprimentos, justamente para tentar, a tentativa é automatizar processos logísticos, tá? E quando a gente fala de automatizar, nós estamos falando aí de assumir controles de movimentação num processo logístico. E aí, só para contextualizar as operações logísticas, né? Uma vez trabalhando com um executivo, ele foi referenciar a logística de uma forma que eu achei brilhante, que se a companhia fosse um corpo humano, a logística seria um órgão vital. E pensando num órgão vital, a logística ela vem desde o recebimento de insumos até a gente entregar o produto ou serviço para o cliente, né? Então, quando a gente fala de um WMS, ele vai entrar nessas etapas e vai tentar buscar automatizar esses processos, esses controles, e aí com uma série de requisitos, com uma série de fundamentos que a gente vai papear aqui. Ah, legal. Aí, como você falou aí que eu dei uma contextualizada também referente a operações logísticas, quais normas hoje regem? A gente sabe que a operação logística ela vem assim. Nós temos que seguir a legislação daquele segmento, mas não tinha uma legislação específica. Eu sei que hoje nós Sim. temos aí as normas específicas. Quais são essas normas e o que mudou para vocês aí, Marcão? Especificamente, as operações logísticas elas têm que estar alinhadas a legislações fiscais, independente do segmento que estiver, né? Porque, afinal de contas, Ok, nós vamos fazer transações entre clientes, fornecedores, consumidores, enfim. Então, isso, toda a parte tributária está envolvida. No nosso segmento, especificamente o segmento farmacêutico, nós somos regidos pela a legislação maior, agora a RDC 301, né? De boas práticas. E mais recentemente o mercado passou aí por praticamente entre 2, 3 anos de consulta pública sobre uma legislação específica para a cadeia de distribuição de medicamentos, né? uhum. E em 2019 foi publicada a RDC 304, então a RDC 304 hoje é uma grande referência para a cadeia de distribuição de medicamentos como um todo. E o principal ponto da RDC 304 é colocar os elos da cadeia como corresponsáveis na qualidade dos medicamentos até o consumidor final. Que isso antes caía
sempre com muito viés sobre a indústria, sobre o fabricante, sobre o detentor do registro, mas agora todo mundo tem o seu rabinho amarrado nesse processo. É Isso é transportador, é importantíssimo, operador né, cara? logístico, é distribuidor, então todo mundo tem aí uma série de requisitos a cumprir, prestar conta, porque o objetivo é garantir que quem consome lá na ponta está consumindo um produto de qualidade e um produto de procedência. Esse é o objetivo. Uma outra norma que nasceu também foi a 360, né, Marcão? Que é um adendo, né? Isso, a 360 é um adendo, né? Foram alguns tópicos da 304 que foram reescritos em função de comentários do mercado, né? Certo? Porque não é fácil fazer logística num país continental como o nosso, né? Quando você fala, na Alemanha, nos Estados Unidos, ok. Mas aqui, quando a gente fala que Esquece, para né? Porque chegar se você não tem avião na pandemia, que você tem que chegar de balsa em algum lugar, as pessoas acham estranho, mas essa é a realidade de muita gente nesse país, né? sim, sim. Então aí a gente tem que considerar as peculiaridades do nosso país para fazer os nossos produtos chegarem lá no consumidor com toda essa garantia de processo, da qual os sistemas integrados a esse processo farão parte, né? E assim, até para aproveitar e contextualizar também, o pessoal entender um pouquinho, quando a gente fala de especificação de requisitos de usuário, a gente está falando do início ali do processo, né? Não adianta eu falar assim, eu vou comprar um sistema, eu vou comprar um equipamento, se eu não sei o que eu quero, né? Então, assim, ele já nasce Exatamente. ali, né? Nasceu ali, ele nasce para Exatamente. quê? Ele nasce para que você alcance o seu objetivo, né? Que é Sim. obter o produto, seja ele qual for, de acordo com aquilo que você precisa, atendendo às legislações, questão de segurança e outros pontos. E eu falo que assim, é muito importante as pessoas se atentarem, por ser um documento base para as diversas etapas do processo de aquisição aí, depois até de entrega e tal, ele faz parte do processo de seleção de fornecedor, processo de compras, ele entra no processo de contrato, que é o jurídico, ele está envolvido no desenvolvimento do software, na aquisição e desenvolvimento de um equipamento, e também ele usa de base para uma revisão de projeto e validação do sistema. Então, assim, é um tema assim, importantíssimo, ele é uma base para uma aquisição de um produto e um software, e a gente vai falar de WMS, requisito de WMS. E falando de requisito de WMS, me fala assim, principais pontos que você que está calejado aí, não só com o processo, mas com implementação também, já participou de várias implementações e melhorias, né, Marcão? Uhum, Quais os uhum. principais pontos que você enxerga assim num processo de especificação de requisitos? E aí a gente pode falar desde processo em si, normas, e aí vamos destrinchar esse negócio. Você resumiu bem aí comentando sobre onde os requisitos eles podem ser anexos, né? Por exemplo, do contrato de fornecimento. Essa é a garantia da empresa que ela está comprando algo que atenda o que ela quer. Afinal de contas, ninguém quer perder dinheiro nesse negócio, porque isso aí tem que Com gerar certeza, receita, né? Então com esse é o ponto. certeza. Mas com relação a essa questão dos requisitos, eu vejo como muita importância você conhecer o processo. E aí, conhecer o processo, você já pode ter um processo que está mapeado, mas se você tiver um processo que não está mapeado, desenvolver mapeamento. Aí você tem várias técnicas para se mapear processo. Desde uma das que eu mais gosto vá ver no local, que, na minha opinião, isso resolve muita coisa de dúvidas de requisito. Então, quando a gente fala de processo, você tem que envolver o pessoal-chave, é fundamental, né? A Legal. questão de desenvolver requisitos, às vezes está na sala, no escritório, mas se você envolve um processo operacional, você tem alguma pessoa que está inserida no processo que certamente ela vai contribuir muito com a elaboração de um requisito, né? A gente conhece o E quando macro, né, nós... Marcão? A Oi? gente conhece o macro, né? Claro, claro, claro. Aí depois você desenvolve uma solução que aí quando chega lá no usuário, ele vai falar, pô, mas ninguém pensou em tal situação que acontece no dia a dia. Então esse é o ponto. Vamos até o local tentar entender e mapear, né? E o mapeamento pode ser com várias técnicas, inclusive brainstorming, enfim, dá para a gente fazer de uma série de ferramentas aí. Além disso, existem requisitos também com relação a normativas. Exemplo,
Trabalhamos com medicamentos. Existem medicamentos controlados, não controlados. Um sistema ele tem que entender que para atender um requisito da portaria 344 vai ter que ter uma armazenagem segregada. Logo, o sistema vai ter que ter essa inteligência de direcionar um armazenamento segregado. Esse é um exemplo. Tá? Um outro exemplo também é que informações críticas estejam na identificação do produto. Então, por condição de armazenamento, quantidade, esse tipo de coisa. Né? Parte de segurança também é fundamental. Né? Então, quando a gente fala de um WMS, pode ser um WMS dentro de uma indústria, um WMS num operador logístico, por exemplo. Se eu mando um produto em quarentena para um operador logístico, por exemplo, se ele não tem uma segurança no sistema dele, o risco de colocar um produto não aprovado pela qualidade no mercado. Né? Então, a segurança do sistema, com certeza, a segurança do sistema, ela vem nisso. Né? Uma característica que eu acho fundamental também, Kleber, e muitas vezes as pessoas têm que entender, tem que envolver time de TI, lembrando que requisito tem usuário, mas tem que ser multidisciplinar, tem muita gente envolvida nisso. Né? É qualidade... Afinal de contas, né, Marcão? Existem requisitos funcionais, não funcionais, técnicos, né? Normativos, então assim, exatamente. Tem que envolver as diversas exatamente. áreas. Né? Exatamente. Não é só o processo fazer o que ele tem que fazer, você tem que documentar, você tem que evidenciar que ele é robusto e que ele garante essa segurança. Né? Então, por exemplo, você tem que envolver uma área de TI, você tem que envolver várias, engenharia muitas vezes. Então, esses aspectos são fundamentais. As entradas, né, Marcão? Muitas vezes as pessoas pensam o quê? Pô, eu vou escrever requisitos de usuário de um WMS. WMS, como você citou aí, ele está em toda a cadeia. Ele parte ali do recebimento, tem o armazenamento, você tem o seu parceiro ali, que você vai entregar aquele material para ele que devolva o produto. Então, assim, você tem as entradas e saídas do seu processo. Então, você Sim. não pode pensar só em si quando você escreve requisitos. Porque o outro lado, ele vai precisar identificar. De que forma que tem que identificar para eu receber esse produto depois? Sem dúvida. Entendeu? Como nós falamos no começo aqui, a função é integrar a cadeia. Integrar a cadeia otimiza tempo. E quando a gente fala em determinados segmentos críticos, você pode ver hoje na pandemia, quando você faz uma compra no e-commerce, como você tem agilidade hoje. Então, integrações, o cliente percebe como? Velocidade de atendimento. Né? Então, vamos pegar um exemplo dentro desse contexto. Se o meu sistema é integrado com o do meu parceiro transportador, se o formato, o layout de um código de barra, de uma etiqueta de um volume nosso está sendo expedido, se o meu sistema tem condição de colocar uma informação num padrão que o sistema dele entende como roteirização, por exemplo, ele vence uma etapa de etiquetagem ali na preparação da carga, ele ganha tempo para entregar. De repente, esse é o fator decisivo para se entregar uma mercadoria depois de amanhã ou amanhã, entendeu? Então, esse é um exemplo. Até mesmo a gente falou aqui de expedição, mas exemplos de recebimento, por exemplo. Se um fornecedor nosso tem um layout de etiqueta que ele pode adequar a uma necessidade do nosso sistema fazer leitura, nós não precisamos fazer etiquetagem dentro de casa. Se o seu produto é crítico, se você precisa disponibilizar para venda o mais rápido possível, você eliminando essa etapa, o seu produto vai ser faturado mais rapidamente. Inventário, enfim. A gente tem que entrar com um sistema para realmente otimizar o nosso processo. Né? Não pode ser simplesmente por entrar e eu falar que tem uma tecnologia. Se eu tenho a possibilidade de, na entrada, eu já ganhar uma partezinha do processo. A gente conhece alguns casos, né, Marcão? Que você escreveu requisitos para comprar um WMS e você esqueceu de fazer uma solicitação de leitura ou então você utilizar um coletor de dados para você checar caminhão, para você checar o produto que está chegando, a matéria-prima ali, e você continua fazendo na mão. Olha só que esquisito. Eu estou começando com um processo novo, eu sei que tem esse cenário, esse processo no meu ciclo ali, e eu deixei ele para trás. Eu vou cuidar só do armazém, mas eu não cuidei da entrada.
Então, as hoje tecnologias, né? você vê um nível de automação, por exemplo, Kleber, que hoje você emite uma nota para um elo da cadeia. Essa empresa já tem um WMS que ele recebe o XML da nota fiscal e quando ele importa lá, a integração do RP com o WMS dele tem uma gestão de pátio de recebimento. Então o próprio WMS já organiza, ó, esse cara vai vir na segunda, essa empresa vai vir na terça, essa empresa vai vir em tal horário, e já faz a escala e devolve a agenda para o fornecedor. Entendeu? Então, integração é isso. Você usa todo o recurso do sistema e você otimiza seu processo, você organiza, no final das contas você vai organizar, você vai ganhar tempo, reduzir custo, tem uma série de ganhos aí. Ô Marcão, e aqueles processos lá, né? A gente fala assim, eu estou num processo hoje decadente no meu estoque. Eu ainda tenho aquele cara que ele tem que ir lá e colocar uma etiquetinha amarela, verde, vermelha. Aí você fala assim, você vai comprar um sistema, você vai manter esse negócio, cara? É mão de Exatamente. obra ali, você tem que usar um empilhador para subir e descer aquele negócio. Você tem o pessoal ali de área de qualidade tendo que interagir o tempo inteiro para fazer aquilo, sendo que você já consegue otimizar. É um requisito importantíssimo, não é? Sem dúvida. Isso é quando você tem um sistema que você certifica a segurança desse sistema. Então, você pode fazer uma armazenagem, lógico, guardados os critérios específicos de armazenagem, como o exemplo que eu dei de produto controlado, mas você pode fazer um sistema randômico de armazenagem que a garantia disso é o próprio sistema. E nessa do sistema randômico de armazenagem, na indústria farmacêutica a gente costuma sempre mencionar as diferenças de status, né? Quarentena, aprovado, reprovado. Então, a segurança do sistema ela pode garantir esses status, o que faz você vencer uma etapa de etiquetagem para status, por exemplo. Né? E Legal. otimização de armazenagem. Você não precisa, por exemplo, você tem um armazém de 5.000 metros, você fala, 2.500 metros é quarentena, 2.500 metros é aprovado. Não, você faz isso randomicamente e o sistema faz toda essa Ele enxerga as movimentação posições, virtual. Com enxerga certeza. as Esse é o posições e o ganho. bichão vai colocando. Lógico que ele vai Vai considerar os direcionando. tipos de produto e vai considerar o local de armazenamento, porque tem alguns que são controlados, não controlados, Sim, sim. perecíveis. Então, assim, toda E o essa regra de fundamental, tipos, né? além de todos esses critérios, você conseguir parametrizar, por exemplo, um ABC de venda ou de movimentação dentro do WMS. Porque você fala, poxa, esse produto hoje, por uma questão de sazonalidade, uma característica de uma certa época do ano, ele gira mais. Se ele gira mais nessa época, ele tem que estar mais perto da saída. Você utiliza o movimento através de cadastro. Com isso, o WMS vai fazendo tudo isso automaticamente. Entendeu? Que é um ganho muito grande, né? A gente Muito está falando grande. também de circulação de empilhadores, do mesmo jeito, né? Você diminui a circulação de empilhadores, você diminui o esforço, né? Dentro de um processo, otimiza tempo. O grande desafio da logística, Kleber, é você fazer mais movimentos com o menor esforço e o menor custo possível. Esse é o grande desafio da logística. Então, tudo que faz você otimizar a questão movimentação é ganho perceptível pelo cliente. E certamente, se o cliente está comprando prazo, por exemplo, num segmento como o nosso, isso é um diferencial competitivo, com certeza. Eu acho que assim também, questões de requisitos, Marcão, é você enxergar como está o mercado, né? Por exemplo, o nosso mercado hoje, ele fala muito em tecnologia, ele fala em rastreabilidade de medicamentos. Rastreabilidade de medicamentos nós sabemos que vai passar por ali. Sim, Então, assim, eu vou comprar um sistema de WMS. Eu preciso pensar já também de forma geral, né? Eu não posso sem pensar dúvida. só naquele movimento ou no que está acontecendo hoje. Eu tenho que começar a enxergar lá na frente, né? Sem dúvida. E você, num processo de elaboração de requisitos, que você vai fazer uma nova aquisição ou uma troca de sistema, enfim, você tem que buscar players que serão aderentes às características do seu processo. Então, por exemplo, não adianta nada você busca no mercado soluções e você vê que existe um player que ele tem uma característica que atende um perfil de venda, esse perfil de venda, de repente, ele não tem tanta experiência no seu perfil de venda. Então, isso é interessante de entender, que a rastreabilidade ela vai envolver desde caixas fechadas até os cartuchos. Né? Então, você tem que entender toda essa lógica
porque senão um processo que você tem que garantir para atender um requisito de legislação e que vai agregar para o consumidor na ponta, mas tem que ser produtivo, você tem que tentar mitigar qualquer tipo de problema relacionado ao desempenho do seu processo. Entendeu? Legal. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, Marcão, é que assim, quando a gente fala de requisitos de segurança, integridade, rastreabilidade, para qualquer tipo de sistema, e aí envolve o WMS, que não dá para a gente falar assim, aí seria uma forma que às vezes as pessoas colocam, que eu não acho que é uma boa prática, e isso a gente vê também já no guia essa observação. Muitas vezes a pessoa coloca assim, ó, eu quero que o sistema atenda o 21 CFR parte 11. Putz, grilo. Eu quero que atenda a RDC 301. Caramba, a RDC 301 tem tanta coisa ali dentro, cara. Atender o que da 301? Ah, eu quero Exato. Que atenda a 304 e 360. Tá, mas você vai usar qual parte 304 da 360 para que você consiga realmente chegar naquilo que você precisa, que otimize o seu processo. Então, eu acho que assim, as pessoas têm que começar a pensar realmente no processo, verificar quais são os gargalos, né? Porque a gente não tem gargalos num processo manual. Onde está o ponto assim, que dá para melhorar em questão de segurança, produtividade, para aí sim a gente começar a escrever requisitos e, lógico, busca apoio do pessoal de qualidade, pode buscar apoio do pessoal da TI, da área técnica, aí, do pessoal do dia a dia, igual você falou, que é o mais importante, né? Para que realmente adquira um produto que sirva para o seu processo, né? Então, o que você acha? Como que vocês tratam essa questão? Os requisitos, eles devem ser específicos, né? Para isso, quando você vai, por exemplo, esse exemplo que você deu de legislação, você tem que ler o conceito da legislação e transpor para a peculiaridade do seu processo. Então, por exemplo, você tem que atender quando você fala de maneira genérica que você tem que atender a legislação, no fundo você está colocando um problema para quem vai desenvolver a solução, porque o cara olha... Primeiro que muitas vezes o cara vai ler a legislação, ele não é farmacêutico, né? Ele não é farmacêutico. Pega o cara lá, poxa, mas o que é isso, né? Então tem que ser específico. Por exemplo, quando você vai falar de condição de armazenamento, defina as faixas, as condições. Quando você vai falar de um item específico de segregação, você coloca o que ele tem que segregar, o que ele tem que entender. Então você tem que transpor o dado generalista da legislação para a peculiaridade do seu processo. É assim que funciona. Você tem que estar sempre, inevitavelmente, você vai ter que olhar para o seu processo e dar dados detalhados dele. Entendeu? Quanto melhor se fizer isso, quanto mais se investir nisso, melhor será a aquisição. Legal. A gente vê muito assim, as pessoas falam assim, requisito do usuário. Aí o usuário tem desespero, né? Eu falo, putz, eu sou usuário, os caras vieram para cima de mim. Só que assim, quando a gente fala de requisitos do usuário, é que você quer realmente trabalhar a otimização do seu processo. Eu vejo muito legal assim, um processo muito legal de especificação de requisito é quando você mapeou o processo, aí esse caso que a gente falou lá, que tem um cliente seu, que é uma outra área que vai te enviar um pallet com produtos, tem quer dizer, o seu fornecedor, né? Aí o seu cliente é que você vai enviar o material para ele produzir. Então, assim, acho que esse bate-papo também com esses caras, de forma que você entenda não só a integração de processo, mas para entender e levar para a área de tecnologia, que é uma necessidade também de integração de sistemas, né? Pode haver no Sem dúvida. Sem dúvida. Você conhecer de uma maneira macro os processos, mas mesmo que você não conheça, mas o envolvimento, você entender quem são seus fornecedores de processo, quem são seus clientes, você consegue levantar informações que vão ajudar a construir a melhor solução. Então, por exemplo, muitas vezes, se não tiver uma relação, um link dessas áreas, às vezes, por exemplo, num CD de uma indústria, pode ser que algo que saia de uma linha de produção não seja aderente ao processo do CD. Né? Então, se não tivesse interface, certamente em algum momento o processo vai pagar a conta. Mesma coisa do CD para o próximo elo da cadeia, para o cliente. Então, entender esses anseios, por isso eu comentei lá anteriormente. Multidisciplinar. Quando a gente fala de multidisciplinar, nós estamos falando não só de áreas de apoio, como falamos aqui, TI ou uma engenharia que seja, mas nós estamos falando também dos clientes e dos fornecedores
desse processo, tá? Legal. Até citando um requisito bem interessante nesse caso aí, é quando você fala identificação, né? Eu tenho lá o meu cliente, o meu fornecedor, eu mandei os materiais, eu sei que o cara vai produzir, e numa interação com a área produtiva, eu falo, puxa vida, cara, o cara sempre me manda a etiqueta com código linear. Só que no meu sistema eu não quero mais código linear. Eu quero que venha já o código bidimensional para que eu consiga, no futuro, já atender as demandas aí de rastreabilidade. Eu quero me preparar para isso. Então, Sim. nesse preparo, você já começa a observar que, puxa vida, o processo que ele está fazendo e a forma que ele está me entregando, eu teria que colar uma outra etiqueta. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trabalhar agora com esse cara e isso vai mudar um pouco a infra do cara. Vai mudar, Sim. talvez, a forma dele trabalhar lá e aí vai me devolver agora isso, só que ele vai me devolver isso e eu vou conseguir otimizar meu processo. No início eu falo que toda mudança é complicada, né, Marcão? Mas depois flui, né? Sim, sem dúvida. E acho que é por isso a importância, né, desse bate-papo, porque a gente está falando de uma coisa simples, que é uma identificação, mas que vai mudar completamente o seu processo. Mas a gente pode falar de outros pontos também, né, e outros processos, né? Inclusive na entrada, inclusive com a interação com o pessoal de compras, né? Sim, eu vou dar um exemplo para você de integração dentro da própria indústria, né? Então você tem o fornecedor, você tem uma linha de produção que vai colocar o produto acabado dentro de um centro de distribuição. Então, nós estamos falando de integração, de padrão de leitura, enfim, mas estamos falando também do seguinte, etiqueta. Imagina uma indústria que produz em larga escala, o quanto que ela não consome de etiqueta. Pra caramba. Imagine se a produção quer um padrão de etiqueta, o CD quer outro padrão de etiqueta e o comprador lá ele tem o desafio de comprar mais barato, né? Como é que ele faz essa conta? Então, por exemplo, à medida que você padroniza e aí essa intersecção entre as áreas, você padroniza um layout de etiqueta, vai ser utilizado em mais de uma área, você aumenta a escala de compra, aumentando a escala de compra, você dá o poder de barganha para o comprador negociar preço, e com isso você deixa um processo padronizado. Esse é um exemplo, né? Mas existem vários outros, por exemplo, outras tecnologias acessórias à WMS que podem compor qualquer requisito de processo logístico. Uma empresa que adota um RFID, por exemplo. O RFID, o ideal é nascer lá dentro da produção, o produto já vem etiquetado, você automatiza um recebimento de armazém e você automatiza outros processos dentro de um armazém, desde inventário até expedição. Aí vai depender de qual etapa e de quais produtos que você está inserindo esse tipo de característica. Tá? E a gente está falando aqui de, às vezes, um modelo, né? Mas existem vários modelos de você automatizar um processo desse. Eu conheci processos, por exemplo, que não tinha empilhadeira, ou empilhador no estoque, era um estoque escuro, alto, cheio de posições, que do RP chega uma ordem de produção, e dessa ordem de produção ele já gera as necessidades e o próprio robô vai buscar. Lógico, tem um operador lá para determinar quais são os produtos que eles vão, os materiais que ele vai buscar e vai gerar o processo através daquela ação. Ou seja, a gente está falando de um processo que ainda é manual, né? Porque a gente fala assim, eu posso ter uma especificação de requisitos para um WMS que eu tenho algumas partes ainda manuais. Eu vou ter algumas especificações de requisitos que eu já estou querendo com automação maior, né? Uhum. Isso é um processo contínuo, né, Kleber? Você começa, o que você falou, tem sempre o desafio de implantação, né? Se você sai de um processo que não tem WMS para um processo com WMS, você vai ter uma dor. Aí depois que você aprende a trabalhar com esse nível de automação, com esse nível de sistema, de robustez de sistema, de documentação, aí você não consegue trabalhar diferente, né? Você se acostumou com aquilo que é bom. Aí um outro passo de automação, você começa já a olhar, por exemplo, a automação dos movimentos de fato, onde você tem robôs fazendo picking de produto, fazendo picking de pallet, e daí você tem uma infinidade de situações, entendeu? Na parte de tecnologia tem um mundo de situações. Então, Marcão, requisitos também de integração, né? Com demais. Por exemplo, vocês aí. Eu não sei o número de operadores logísticos que atuam com vocês, mas
para cada um, às vezes, é um modelo, né? Um é o modelo XML, outro é TXT, outro tem uma integração direta. Então, assim, tem que se atentar também a esses pontos, né, num requisito de usuário, né? Eu vou conversar Sem com outros dúvida. sistemas, vou Sem gerar tipos dúvida. de arquivos distintos. Integração é um fator fundamental, porque você vai não só conversar com outros elos da cadeia, mas existem outros sistemas acessórios, né? Então você tem o ERP, você pode ter tem empresas que trabalham com roteirizador, que aí é o TMS, que aí é um outro penduricário aí, né, no processo, mas também Não para, importante. né? Não para, não para. Então, como você tem vários sistemas acessórios, você também definir, você deixar claro esses modelos de integração e também essa flexibilidade de integração é super importante até para você conseguir ter flexibilidade de contratação de fornecedores. Nós estamos falando de integração que pode ir desde o transportador, mas em operadores logísticos, por exemplo, quem contrata o serviço do operador logístico consegue enxergar o seu estoque lá, o inventário lá, você tem esse nível de situação. Né? Então, isso é garantia, esse nível de integração queima etapas, né? Ou seja, você ganha algumas etapas críticas da velocidade de informação, da visibilidade, da transparência, e isso tem que estar especificado sim quais os modelos de integração que você pratica. Né? Isso é muito importante para esses outros sistemas acessórios também. E aí cobrar, né, desses caras também, né, dos seus parceiros aí, que eles também façam o processo inverso, né, Marcão? Sem dúvida. Já tem alguns que estão aqui na live que eu estou vendo, Kleber, os caras devem estar falando, pô, o Marcão pega no pé, mas tem que pegar. Isso é ganho demais. Tem uma pergunta aqui, Marcão, como que o Cristal está lidando com o tema de logística reversa? O sistema de logística reversa, esse assunto vem de tempos. Eu lembro que eu participei de uma primeira discussão no Sindusfarm em 2000 e bolinhas lá atrás. Mas a gente tá estudando o assunto, a gente está estruturando porque a questão da logística reversa, ela pode ser diferente pelos segmentos, né? Então, se você tem um segmento que atende mais o atacadista, você vai ter um modelo operacional. Se você tem um modelo que atende mais hospitais, você tem outro tipo de modelo. Se você atende linhas diretas, farmácias diretas, você tem um outro modelo. Então, é um processo complexo, é um processo que não só envolve logística, envolve meio ambiente, envolve financeiro, porque também tem uma conta para ser paga, né? Isso aí. Sim. Então, o assunto ele tá sendo estudado com carinho, porque é um assunto de alta complexidade, porque não é fácil fazer uma logística reversa, como eu falei para você no começo, um país de proporções continentais, né? Imagina você ter que fazer uma reversa vinda lá do Pará. É diferente de fazer, nós também Itapira, que é diferente de fazer uma reversa de Campinas, entendeu? Sim. Então é um desafio, mas a gente tem que, o mercado tem que atender, porque na verdade, essa necessidade ela vem do guarda-chuva da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é de 2010 e atribui para vários itens que existem nessa lei. Marcão, quando a gente fala em WMS, a gente está falando desse processo de devoluções, a gente está falando no processo de segregação, mas também de incineração, né? Como tratar essas devoluções, né? Que é importante também. E muitas vezes a pessoa vai tanto na questão de entrada, armazenamento, e precisa tratar bem também essas devoluções, que é uma nova entrada, né? É uma etapa crítica, né, Kleber? Sim. A devolução, seja ela pelo motivo... a devolução, seja ela pelo motivo que for, ela é algo que sempre você vai ter que atestar a qualidade do que está sendo devolvido, né? E quando a gente fala de atestar a qualidade, aí a gente começa a entrar em sistema, você tem uma quarentena, aí um requisito, por exemplo, que deve constar num requerimento de um WMS. Uma quarentena de devolução, você tem que ter uma segurança que esse item não seja movimentado, né? Então o sistema tem que garantir isso. Então, todos os requisitos que você atribui lá na sua operação de recebimento, armazenagem e expedição, você tem que olhar com carinho no processo de devolução, porque existe um item específico na RDC 301 que fala de devolução.
entendeu? Sim. Existem outras informações acessórias que falam de devolução também na RDC 304. Então você tem que unir esses tópicos para montar um requisito específico de devolução. Você pode até criar Marcão, dentro da sua estrutura um tema. Nesse caso de devolução, Marcão, ele precisa voltar direto para o detentor do registro, ou ele passa pelo distribuidor, quem fez a distribuição, ele faz o processo. Vai vir em cadeia para criar, ele fazer o histórico. É exigido que passe para ter um histórico, ou ele pode vir direto e você apontar isso para o... Tudo depende. Tudo depende, né, Kleber? Depende do motivo da devolução. Também depende do motivo da devolução. Então, por exemplo, se um distribuidor vende para um hospital que faz uma queixa qualquer, lógico que o fabricante ele pode entrar nesse cenário, mas aí tem uma movimentação que envolve também a questão fiscal, né? Quem vendeu, teve uma nota fiscal que o distribuidor emitiu para o hospital, então ele tem que fazer um retorno e, de repente, tem que voltar para o fabricante, se for o caso. Pelo fato dos requisitos, sabe? Quando a gente vai tratar de requisitos, aí você tem que ir um pouco além, né? Às vezes, né? Porque, sim, sem dúvida. A situação é, eu posso receber direto de um cliente, ou ele tem que sempre voltar por aquele distribuidor, para que eu tenha rastreabilidade. Como que funciona isso no sistema? Eu vou aceitar os dois lados. Eu falo porque, assim, requisito, como a gente está falando de processo, tudo tem a ver com processo, vai para requisito, e isso é um facilitador para o dia a dia, né? É o que a gente busca, né? Conhecer bem o processo, e conhecendo o processo, a gente começa a destrinchar e encontrar esses requisitos aí. Um outro ponto, Marcão, e que às vezes as pessoas não se atêm muito, é quando a gente fala de requisitos não funcionais. O que seria isso? Seria documentações, ele tem que fornecer manuais, especificações funcionais e técnicas, ele tem que permitir que eu faça uma integração com determinados sistemas, ele tem que permitir que eu tenha meus dados local ou nuvem, aí não interessa. Sim. Então, assim, depende muito da forma que a pessoa quer trabalhar com esses dados, ou agora a questão de documentação e tudo mais, é questão realmente de boas práticas práticas gerando também uma demanda e uma base para validação, e que é uma outra etapa aí. Isso é fundamental, cara. Os não funcionais, porque não basta a operação, você visualizar, e você tem que documentar que ele funciona como foi requisitado, né? E documentar envolve toda essa documentação que você mencionou, todos esses kits, esses manuais. Tem que se entender também qual a política da empresa com relação a armazenamento de informações, né? Então, existem empresas que trabalham em cloud solution, tem empresas que não, que trabalham em house. Então, assim, tem que entender isso, porque você vai ter que especificar. E isso vai ter um impacto na solução e, por consequência, no custo dessa solução, entendeu? Tanto requisitos, né, do sistema, não se atém muito à sua infra padrão, e de repente chega um sistema para a sua infra, o cara fala, puxa vida, não roda nessa configuração, não roda desse jeito, Exatamente. Não roda no Windows que você tem instalado, então no IE, caso não esteja na nuvem. Aí o cara fala assim, poxa, e agora, o que eu faço? Pô, vai ficar parado, quer dizer, eu trabalhei pra caramba a especificação de requisitos. O cara vai falar assim, né, Kleber? Ou ele vai falar assim, né? Você especificou? Não, você não especificou, então chupa essa manga, né? Tem muito isso. Com exatamente. Você não especificou. É por isso que a gente fala que ele tem que estar envolvido em todas as etapas ali, né? E por isso o envolvimento das demais áreas. Sempre. É fundamental o envolvimento das demais áreas e num caso como esse tipo de documentação, se você tem uma área de validar, você tem uma área que trabalha a validação do sistema computadorizado, se você tem as pessoas vão pegar uma pessoa de TI que é focada naquele processo, é importante ela saber a fundo como é que funciona, justamente para ter essa visibilidade técnica também, né? Para ser especificada, que é isso que ajuda. É isso que ajuda. Marcão, por isso multidisciplinar. Marcão, um ponto importante também que eu vejo é assim. Nós conhecemos o processo, nós escrevemos o requisito e a gente não soube aproveitar esse documento. Por exemplo,
você não utilizou ele de base para uma seleção de fornecedor, para que realmente você trabalhe com quem conheça o segmento, para quem conheça o nosso cenário, que é muito distinto de muitos que às vezes é a pessoa que está trabalhando, porque assim, é diferente. Quando você trabalha com quem desenvolve para a indústria regulada, você fala no RDC, o cara fala, RDC é uma norma. Tranquilo, qual ponto que você quer que eu veja isso aqui? Que eu atenda? É diferente. Porque o FIFO, o FEFO, porque a regra de armazenamento para controlar não controlado. Pô, mas controlado não controlado de quê? Entendeu? Tudo isso que a gente vai conversando com quem entende já do processo, ele é muito automático, né? Muitas vezes o requisito ele é tão pequenininho, diante do conhecimento e da experiência desse fornecedor, que assim, você tem que ter a sua base, tudo mais, mas quando você for pegar aquela funcional do cara, não é uma funcional construída do zero para atender só aqueles requisitos, não. Ele vem com toda a bagagem também, né? Sim, sim, sem dúvida. Tem que conhecer, né, Kleber? Você falou, o segmento regulado, ele seleciona os players, seja ele de sistema, seja ele de qualquer outro tipo de solução. Né? Seleciona. E cada vez mais, com esse conceito de regulamentos, e não só o conceito dos regulamentos, existe uma tendência no Brasil de tentativa de padronização de requerimentos internacionais. Quando a gente fala de cadeia de suprimento, nós estamos falando de negócio entre países, né? Estamos falando, pô, eu quero fazer negócio com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, pô, quais são as regras lá? Se as nossas regras não forem compatíveis com as deles, a gente não faz negócio com os caras. Não faz. Entendeu? Ou a então, é muito caro, né? Exatamente. E em tempo de dólar alto, quem não quer vender em dólar, né? E pegar atrasado é complicado, né? Exatamente. Então, é de fundamental importância esse tipo de tópico. É necessário ter esse tipo de entendimento justamente para fazer as especificações necessárias. Você tem que requisitar. E aí, fazendo um adendo quando a gente fala até de negócios internacionais, pode ser que o seu WMS precise atender uma regra que você tenha que atender um mercado externo. Um cliente que de repente tem uma ponta, o cara da Europa, o cara tem uma ponta com você no Brasil, e é um requisito dele, da legislação dele, que aqui não é. Mas o seu sistema tem que atender o requisito dele, senão você não faz negócio com o cara. Então, esse tipo de mapeamento você também tem que ter do modelo de negócio que a empresa pratica e quais as regras e os impactos no processo para isso se transformar em um requisito, numa especificação. Excelente, Marcão. Um outro ponto, Marcão, acho que é legal a gente contemplar aqui nesse bate-papo, é quando a gente fala de tecnologias que você vai utilizar, né? Muitas vezes o cara fala assim, beleza, eu quero um WMS. Putz, o cara chegou e ele só roda no desktop. Eu queria que tivesse os dados na nuvem, me vende ele em cloud. Também não tenho esse modelo para te oferecer hoje. Não dá para usar no tablet, no smartphone, num coletor de dados? Putz, cara, a gente vai precisar fazer uma customização grande, e a gente sabe que essas customizações grandes, ela leva um pouquinho o risco, né? Não que não dê para fazer, mas é um ponto importante, né? Saber o que você quer de tecnologia, os facilitadores para o dia a dia, né? Sem dúvida. Novamente, conhecer o processo e saber como que se quer operar. Você também tem que ter aquele quadrante 2 no seu processo e no seu projeto para olhar e falar assim, poxa, o que nós queremos para amanhã, né? Para o futuro. Como diz um parceiro nosso aqui da empresa que você conhece, ele fala assim, tudo é possível na parte de sistema, só que tem um preço e tem um tempo, né? Tem um preço e tem um tempo. Você até imagina quem que fala isso, né? Tudo tem um preço e tem um tempo, mas é importante saber que tipo de avanços você quer também com relação ao seu sistema, porque você comprar uma solução, um sistema informatizado, assim como você comprar equipamentos, você sempre tem que reservar um pensamento de futuro, né? Pô, eu vou... E outra, com validação de sistema, você sabe que tem um tempo da validação, você casa com o sistema há alguns anos, né? Então você casa com o sistema há alguns anos aí. Então, essa projeção é importante de ser feita. Né? Olha lá, o Rildo tá até dando uma risadinha lá, viu? Não, isso aí é certo.
E tem que ter esse tipo de projeção é importante. Então, eu acho que isso faz com que você consiga construir requisitos também pensando em futuro, pensando no que você pode avançar amanhã. Inclusive em perspectiva de crescimento da sua operação, seja ela no site onde ela está, seja ela se ela for para outro site. Exemplo, nossa, amanhã essa empresa quer ter uma outra unidade em outro local. Pô, eu quero espelhar o sistema para um multi-estabelecimento, por exemplo. Então eu tenho que especificar isso, senão o cara constrói algo que seja só para aquela planta e acabou. Você ingessa, entendeu? Tem sistemas que você vê requisitos que os caras falam, ó, eu tenho 5 unidades, essas 5 unidades ela vai estar sendo compartilhada pelo mesmo sistema, mesma base de dados, porém eu quero filtrar e saber de qual unidade que é determinado processo e produto ou materiais, movimentação. Então o cara às vezes já especifica porque ele pensou nisso, né? Ele pensou, ele parou, ele ouviu o pessoal da tecnologia. A gente sabe assim, a gente fica falando do pessoal de tecnologia, falando do pessoal do processo, porque não tem como você desenvolver nada hoje sem envolver essa turma, né? Lógico que você vai falar assim, o pessoal da qualidade, validação tem que se envolver também. A gente não falou muito da questão de segurança em si, mas a gente sabe que é um requisito assim que não pode faltar, a rastreabilidade. Eu estive no evento com a Anvisa, ela falou, se não tiver audit trail, eu já considero que o sistema não é validado. Sabe esse tipo de coisa? Então, assim, quando você entra nesses requisitos aí, a gente vê que é um outro mundo também, né? E que a gente não pode exigir também que o usuário ali do processo ele saiba de tudo, né? Por isso a importância daquilo que estávamos falando há pouco, de fornecedores já com um conhecimento do segmento, né? Porque, por exemplo, a Anvisa ela fala audit trail já associando automaticamente como validável, né? Agora você imagina quem não fornece sistema para alguma empresa regulada pela Anvisa, por exemplo. Pode ser que não tenha esse tipo de know-how, né? Então, e aí você estava falando de multi-estabelecimentos, Kleber. Eu tenho a gente quando trabalha com logística, a gente na rotina do dia a dia você fica pensando processos, né? Então, por exemplo, imagina você imagina você nessas empresas que você está em São Paulo, você vê a loja, você está na Bahia, você vê a loja, você está no Pará, você vê a loja, tudo. Imagina, o cara tem compra centralizada. Imagina a especificação que esse cara tem que fazer para o sistema dele, porque ele compra, depois pulveriza para as pontas e todo mundo está no mesmo padrão. Isso para vários segmentos, tá? Desde drogaria até material para construção, grandes atacadistas. Então, assim, o WMS ele está em tudo quanto é processo que a gente vê essa pulverização de marcas, essa pulverização, e passa sempre por isso. Quem investir nisso, independente do segmento, vai comprar uma solução mais aderente ao seu processo, com certeza. O Marcão, a gente não falou também de requisitos, por exemplo, vou fazer separação. Tem diversas formas para eu usar um sistema WMS e fazer separação. Eu posso fazer na mão, eu posso ir lá fazer a leitura do local, do meu material ou produto que eu vou separar, e aí o sistema faz todo o controle, se você está tirando da posição correta, já está dando baixa no sistema. Sim. Inclusive, por isso, conhecer processo, Kleber. Exemplo, você é uma empresa que tem um perfil de atender um atacadista. O atacadista compra grandes volumes. Não necessariamente você vai ter uma separação que vai chegar na unitização. Então, você vai ter um perfil de requisito. Não, meu processo, eu sou aquele cara igual do e-commerce que eu entrego o pacotinho, eu compro um saquinho de e-mail e o cara entrega. Então, você tem um outro requisito para fazer uma separação desse perfil de pedido. Então, de novo, a gente volta lá naqueles elementos fundamentais. Você conhecer o seu processo é uma diretriz básica para você construir um requisito de qualidade. E não só isso, por exemplo, hoje você pode ser uma empresa que vende para um atacadista, grandes volumes. Então você vai pedir que o seu WMS chegue lá na full case, na caixa de embarque que vem da produção.
Só que, de repente, você está numa reunião de planejamento estratégico, o cara fala assim, olha, estou vendo uma oportunidade de negócio, talvez a gente tenha que fracionar isso para atender um cliente. Opa, eu não faço hoje, mas posso fazer amanhã. Né? Então, se eu posso fazer amanhã, nossa, como é que seria se eu tivesse uma possibilidade que se eu tiver que fazer? Eu tenho que prever isso é futuro, cara. É o que a gente está falando aqui de tentar enxergar os modelos de negócio, entendeu? É isso. E a gente fala que assim, é para tudo. Existem melhorias contínuas, né? Você está no seu processo no dia a dia, você fala, puxa vida, cara, por que eu estou falando desse jeito? Eu podia estar falando de outra forma. E esses pensamentos é de quem conhece o processo, de quem avalia o processo. E mais, não adianta a gente escrever requisito de segurança, não adianta a gente falar de processo, e se a gente não foca também nos treinamentos do pessoal, né? Porque assim, uma coisa é eu escrevo requisitos, eu tenho um sistema bom, mas eu não tenho o pessoal capacitado para fazer aquilo. Vai sair merda. Desculpa aí na live sair essa palavra, mas é o que vai acontecer. Vai mesmo. Exatamente. Porque o requisito vai se transformar numa característica da solução que certamente vai se transformar numa informação de procedimento operacional, e aí vai ter link lá com os processos de validação, procedimentos, e tem que chegar no cara que executa, que tem que ser um cara treinado, né? E não só isso, não só ele que executa, e o seu processo ele tem que ser robusto o suficiente para quando entrar novos operadores, você fazer esses treinamentos, essas reciclagens, e isso tem que fluir bem, porque senão quem vai pagar a conta é o seu próprio processo, o cliente percebe isso, né? Eu contei para você aí na nossa prévia um exemplo clássico, né? Obviamente que aqui a gente vai preservar nomes, mas minha esposa outro dia falou assim, eu queria comprar um jogo de toalhas. Aí você tem, ou nessa pandemia, tudo você está comprando online, selecionou, fez uma lista de compra, tal, você já imagina, pô, caiu o pedido lá no WMS, vai ter um picking de toalha e não sei o que, beleza. Aí você começa a acompanhar o tracking, quando você começa a acompanhar o tracking, você sabe que é um TMS que está mandando informação aqui, né? Aí legal, chega o volume. Aí quando chega o volume, ela recebe o volume, põe dentro de casa, no corre e tal, foi abrir a caixa 3 dias depois. Aí quando abre a caixa 3 dias depois, que vai ver o conteúdo, poxa, mas não foi isso que eu pedi. Ué, mas você não conferiu no ato da entrega, né? não conferiu, já é. E aí, o que esse exemplo é interessante, cara? Porque assim, a etiqueta que chegou para mim, eu moro em Itapira, para quem não conhece Itapira, macro região de Campinas, Baixa Mogiana aqui. A etiqueta que estava na caixa era de São Paulo capital. Então, certamente, tinha uma etiqueta do fabricante, aí veio uma etiqueta do operador, certamente que em algum momento teve uma inversão, e aí a minha caixa foi passear para Grande São Paulo, e a caixa de São Paulo veio passear em Itapira. Então, assim, aí a pergunta, quando a gente fala, você vê, a gente está falando de requisito, construir uma segurança de processo, né, de fazer checagens para evitar isso. Olha o transtorno. Quando a gente fala de custo, olha o transtorno. Eu não fui atendido no prazo que eu esperava, ele teve que acionar uma coleta para vir buscar, né? Isso não me deixou satisfeito, obviamente. Aí ele teve que fazer um novo faturamento para me atender, provavelmente para atender o cliente ele teve que pagar mais caro para entregar rápido, para sanar a insatisfação. E aí você vê que, por exemplo, muitas vezes você desenvolver soluções em sistema, especificar algo que dê segurança ao processo, você evita um problema como esse, entendeu? Esse é um exemplinho básico de lá como... já na relação. Está na relação. Exatamente. Importantes. E aí a brincadeira com a patroa foi: confira no ato da entrega. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Exatamente. E assim, a gente está falando de uma situação aí que pode acontecer dentro da indústria e que em alguns momentos aí acontece processo manual, seja no processo com sistema, depende muito da forma que você estrutura isso, né? Da forma que você monta esse processo utilizando a tecnologia. Já que vai usar, usa de forma que garanta essa segurança. Não é 100% porque ainda temos a intervenção humana ali, né? Sim. E é importante, nesse mapeamento do processo, você identificar pontos críticos. Então,
Uma situação, um exemplo como esse que a gente brincou aqui, se você mapear uma determinada etapa como ponto crítico e onde está sinalizado como ponto crítico, você tem que tentar enxergar meios de mitigar, de dar segurança àquele processo, né? Então, na hora que você lê, o sistema está fazendo uma conferência do que você leu com o que deveria ser, isso é uma segurança, entendeu? Sim. Pô, não bate, barrou, vem uma mensagenzinha lá, olha, não bateu. Tá errado, não bateu. E isso você pode fazer nos diversos pontos do processo, né? Sem dúvida, sem crítico, dúvida. Opa, vamos trabalhar isso aqui. Sem dúvida. Tem que checar, o cara estava fazendo a separação. No momento da separação, peguei o material errado, o sistema já criticou e não deixa o cara avançar, né? No processo. Exato. Não faz parte Exato. dessa solicitação aqui. Ele trava, né? Ele trava o processo. Uma vez eu conheci uma operação de uma empresa, cara, que era bem interessante nesse sentido. O conceito de travar um processo para garantir essa qualidade. E aí o sistema ele estava formatado, obviamente quem escreveu isso, que era assim, o cara separa, na hora que ele separa, ele tem que contar o que ficou. No que ele conta o que ficou, o sistema lá no banco de dados sabe quanto tem. Se o cara contou errado, opa, tem problema aí. Já não deixa o cara avançar. Você entendeu? Legal. E aí nessa de não deixar o cara avançar, qual que é a garantia disso? Primeiro, você garantir que a equipe, você modele a equipe a acuracidade, você vai ter um inventário lá em cima com isso, e você vai garantir que não vai sair uma falha, uma falta, né, uma ruptura para o cliente, que é o caso, é o que aconteceu aqui no meu exemplo, brincando aqui, é uma ruptura, né? Não foi atendido. Ô, Marcão, e assim funciona. Estamos chegando no final da live aí, cara. Putz, grilo. Uma live bacana. Passa rápido. Papo aí, bom pra cá. Falei pra você, cara, que você sinta pra conversar. Se tivesse uma cerveja, se estivesse tomando cerveja naquele copo seu lá, passava mais rápido ainda. É verdade. Vou deixar um espaço para você agradecer o pessoal, para falar o que você quiser aí. Depois eu agradeço e a gente encerra. Legal. Mais uma vez agradeço a você e a Organex pelo convite. Esse tipo de discussão aqui é valiosa num momento como esse. É engraçado que parece que uma consequência da pandemia foi juntar mais facilmente, unir mais facilmente pontas que antes da pandemia era difícil de fazer, né? Sim. Então hoje você consegue rapidamente unir pessoal com muitos contatos, gente com muito gabarito para discutir temas relevantes do nosso segmento aí. E queria agradecer também ao pessoal que acompanhou. O pessoal deve ter meu contato aí, se tiver alguma dúvida, quiser bater papo sobre logística, eu adoro viajar nesse assunto. Eu quero. Estamos aí à disposição. Vamos conversar sempre que for necessário e possível. E fico aí à disposição sempre que vocês quiserem, qualquer projeto aí, estamos contribuindo sempre. Fantástico. Agregou bastante aí, eu acho que o povo aí, o pessoal que está assistindo, vai ficar gravado aí. O vídeo fica gravado no Instagram, depois vai para o YouTube. É uma satisfação enorme, viu, Marcão? Estar com você aqui nessa live. Um profissional aí gabaritado, com bastante experiência. Numa empresa que eu tive o prazer de trabalhar, que foi o Cristália. Aprendi muito com vocês aí, os profissionais que trabalham, que atuam na área de tecnologia, processo. Eu nunca tive preguiça de aprender, de correr atrás, então foi uma oportunidade maravilhosa. Agradeço a todos, tá? Boa noite. Essa aqui é a penúltima dessa temporada e até a próxima quinta aí. Abraço. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite, um abraço. Valeu.